Lorde de Mistérios, capítulo 12. Aqui de novo. Melissa, você não precisava me lembrar. Klein murmurou por dentro. Ele sentia uma dor latejante na cabeça. A quantidade de conteúdo que Klein esqueceu não era considerada muito, mas também não era insignificante. A entrevista era em 2 dias, então como encontraria tempo para compensar isso? Além disso, ele estava envolvido em uma atividade paranormal tão estranha, então como seria possível que tivesse vontade de revisar? Klein deu a Melissa uma resposta superficial e começou a estudar. Melissa mudou uma cadeira para sentar ao lado dele. Com a luz da lâmpada a gás, ela iniciou suas tarefas. A atmosfera era serena. Quando eram quase 11 horas, os irmãos falaram "boa noite" e foram para a cama. Knock! Knock, knock! Batidas na porta despertaram Klein dos seus sonhos. Ele espiou pela janela para ver o primeiro vislumbre do amanhecer. Atordoado, virou e sentou-se. Quem é? Já é essa hora? Por que Melissa não me acordou? Sou eu, Dan Smith. Respondeu um homem com voz grave do lado de fora da porta. Dan Smith? Não o conheço. Klein desceu da cama e balançou a cabeça enquanto caminhava em direção à porta. Ele abriu a porta para ver o inspetor de polícia de olhos grisalhos que conheceu no dia anterior, parado na frente dele. Houve algum problema? Klein perguntou alarmado. O policial respondeu com um olhar severo. Encontramos um motorista de carruagem. Ele testemunhou que você foi à casa do Sr. Welch no dia 27, no dia em que o Sr. Welch e a Srta. Naya morreram. Além disso, o Sr. Welch foi quem pagou o seu transporte. Klein ficou assustado. Ele não sentia um tom de fera ou culpa que esperava ao ter suas mentiras expostas. Foi porque ele nem estava mentindo. Na verdade, ficou surpreso com as evidências fornecidas por Dan Smith. No dia 27 de junho, o ex-Klein foi mesmo à casa do Welch. Na noite em que voltou, ele se matou, igual ao Welch e Naya. Isso é evidência insuficiente. Não é uma prova direta que eu estou associado à morte de Welch e Naya. Sendo sincero, eu também estou muito curioso por todo o incidente. Quero saber o que exatamente aconteceu com meus 2 pobres amigos. Mas eu não consigo mesmo me lembrar. Na verdade, me esqueci quase tudo o que fiz no dia 27. Você pode achar difícil de acreditar, mas eu confiei por completo nos diários que escrevi para adivinhar que fui à casa do Welch no dia 27, disse Klein com um sorriso forçado. Você tem coragem mental, falou Dan Smith enquanto assentiu. Ele não mostrou um traço de raiva nem de alegria. Você deve acreditar em mim. Klein o olhou direto nos olhos. Estou dizendo a verdade. Claro, apenas parte dela. Dan Smith não deu uma resposta imediata. Ele passou o olhar pela sala antes de dizer devagar. O Sr. Welch perdeu um revólver. Eu acho. Devo ser capaz de encontrá-lo aqui, certo, Sr. Klein? De fato, Klein finalmente entendeu de onde o revólver veio. Um pensamento brilhou em sua mente, e ele chegou ao veredito final em um instante. Ele levantou as mãos no meio do caminho e retirou-se, deixando um caminho aberto. Então, sinalizou no beliche com o queixo. Atrás da tábua da cama. Ele não mencionou especificamente que era a inferior, pois, em geral, ninguém escondia coisas na parte de trás na superior. Isso seria óbvio demais e os hóspedes perceberiam rápido. Dan Smith não avançou. Os cantos de sua boca tremiam quando ele perguntou. Nada a acrescentar? Sem hesitar, Klein respondeu. Ontem, quando acordei no meio da noite, percebi que estava deitado na minha mesa com um revólver ao meu lado. Havia uma bala na quina da sala. Era como se eu tivesse cometido suicídio, mas devido à falta de experiência de nunca ter usado uma arma, ou talvez estivesse com muito medo no momento final, enfim, a bala não alcançou o resultado desejado. Minha cabeça ainda está no seu lugar. Eu ainda estou vivo. E desde então, perdi algumas memórias, incluindo o que vi e fiz na casa do Welch no dia 27. Eu não estou mentindo. Eu não me lembro mesmo. Por questão de ser eliminado como suspeito e de se livrar de todos esses eventos estranhos ao seu redor, Klein explicou quase tudo o que aconteceu, exceto a transmigração e a reunião. Além disso, Klein teve cuidado com suas palavras, permitindo que cada frase fosse passível de amenização,
Por exemplo, não revelou o fato de que a bala atingiu seu cérebro, mas apenas mencionou que não alcançou o resultado desejado e que sua cabeça ainda estava em seu lugar. Para outros, essas duas declarações podem parecer transmitir as mesmas ideias, mas na realidade eram como giz e queijo. Dan Smith ouviu em silêncio e disse: "Isso corresponde ao que eu supusera. Também corresponde à lógica oculta de incidentes semelhantes no passado. Claro, não tenho ideia de como você conseguiu sobreviver. Fico feliz que você acredite em mim. Também não sei como sobrevivi." Klein deu um pequeno suspiro de alívio. Mas Dan lançou uma conjunção. "Não adianta acreditar em você. Você é, no momento, o principal suspeito. Você deve ser checado por uma especialista para confirmar que esqueceu o que passou mesmo e que não tem nada a ver com a morte do Sr. Welch e Srta. Naya." Ele tossiu, sua expressão tornando-se séria. "Sr. Klein, busco sua cooperação para vir comigo à delegacia para a investigação. Isso deve levar cerca de 2 a 3 dias, se for confirmado que não há problemas com você." "A especialista está aqui?" Klein perguntou de volta com um rosto inexpressivo. "Eles não disseram que levaria mais 2 dias?" "Ela veio mais cedo do que o esperado." Dan virou-se de lado, sinalizando para Klein sair. "Me permita deixar uma nota." Klein solicitou. Benson estava fora e Melissa estava estudando. Ele só podia deixar um bilhete para informá-los de que envolveu-se em um incidente associado ao Welch, para que eles não se preocupassem. Dan assentiu, mal se importando. "Tudo bem." Klein voltou para a mesa. Ao procurar papel, começou a pensar no que estava prestes a ocorrer. Sendo sincero, ele não queria conhecer a especialista. Afinal, ele tinha um segredo maior. Em um lugar onde havia 7 igrejas principais, sob a premissa de que o imperador Rosel, suspeito de ser um transmigrador sênior, foi assassinado, algo como transmigração geralmente significava ter que ir a tribunal e ser julgado. Mas, sem armas, habilidades de combate ou superpoderes, ele não era páreo para um policial profissional. Além do mais, alguns dos subordinados de Dan estavam ocultos lá fora. Quando eles sacarem suas armas e atirarem em mim, estaria acabado. Darei um passo de cada vez. Klein deixou o bilhete, pegou as chaves e seguiu Dan pela sala afora. Ao longo do corredor escuro, 4 policiais de uniforme xadrez preto e branco se dividiram em pares e o guardavam dos 2 lados. Eles estavam muito alertas. Top, top, top. Klein seguiu ao lado de Dan quando desceram as escadas de madeira que às vezes rangiam em protesto. Do lado de fora do apartamento havia uma carruagem de 4 rodas. Do lado da carruagem havia um emblema da polícia com 2 espadas cruzadas e uma coroa. Seus alredores estavam lotados e agitados de ruídos, como de costume. "Continue, suba primeiro." Dan sinalizou para Klein ir primeiro. Klein estava prestes a avançar quando um vendedor de ostras de repente pegou um cliente e alegou que era um ladrão. Ambas as partes lutaram e desencadearam uma resposta dos cavalos, causando um grande caos. Uma oportunidade! Não havia muito tempo para Klein pensar. Ele inclinou-se para a frente e correu em direção à multidão. Empurrando ou desviando, ele escapou freneticamente para o outro lado da rua. No momento, para não encontrar a especialista, ele só poderia prosseguir indo ao porto fora da cidade, pegando um barco pelo rio Tuscol e fugindo para a capital, Beckland. A população lá era maior, facilitando a ocultação. Claro, ele também poderia pegar um trem a vapor, ir a leste para o porto de Enmet mais próximo e seguir a rota marítima para Pritz, para depois Beckland. Pouco tempo depois, Klein chegou a uma rua e virou para a rua Cruz de Ferro, onde havia várias carruagens que podiam ser contratadas. Para o porto fora da cidade. Klein estendeu a mão e pulou em uma das carruagens. Ele pensou claramente nas coisas. Em primeiro lugar, ele tinha que enganar a polícia que o perseguiria. Uma vez que a carruagem estivesse a uma distância adequada deles, ele pularia sem hesitar. Tudo bem, o motorista da carruagem puxou as rédeas. Clop, clop, clop. A carruagem deixou a rua Cruz de Ferro. Quando Klein estava prestes a pular da carruagem, percebeu que ela estava pegando outra estrada, não estava saindo da cidade. "Para onde você está indo?" Klein exclamou em seu olhar momentâneo. "Para a casa de Welch." "O quê?" O motorista da carruagem virou-se, expondo seus olhos grisos e frios. Era Dan Smith, o policial de olhos grisos. "Você!" Tudo virou um borrão, como se o mundo girasse ao seu redor enquanto sentava. Sentava? Klein olhou para todos os lados, confuso.
Notou a lua carmesina do lado de fora da janela e a sala estava coberta por um véu vermelho. Ele estendeu a mão para sentir a testa. Estava úmida e fria, suor frio. Suas costas estavam iguais. Foi um pesadelo. Ah, tudo está bem, tudo está bem. Ele achou estranho, ele tinha uma mente bem consciente em seu sonho e era capaz de pensar com calma. Após se acalmar, Klein olhou para o relógio de bolso, eram apenas as 2 da manhã. Ele saiu da cama em silêncio e planejava ir ao banheiro, onde poderia lavar o rosto e esvaziar a bexiga. Ele abriu a porta e caminhou pelo corredor escuro. Sobre o escuro luar, caminhou em silêncio para o banheiro. De repente, ele notou uma silhueta por fora da janela no final do corredor. Essa silhueta usava um abrigo preto mais curto que um casaco, mais longo que um casaco. Essa silhueta estava meio camuflada na escuridão, banhando-se com o luar carmesim. Essa silhueta girou sem pressa, seus olhos profundos, cinzos e frios. Dan Smith!